Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Paulo Nóbrega e vou falar hoje sobre compressores centrífugos. Vamos focar no tema que é princípio de funcionamento. Então, se você ainda não está inscrito no canal, aproveite e se inscreva. Agora a gente vai começar a mandar sempre alguma coisa semanalmente sobre máquinas, compressores, selos. Então, se inscreva, ative o sininho para receber as atualizações semanais e fazer parte do nosso canal, tá bom? Muito obrigado. Vamos agora então. Compressores centrífugos, princípio básico de funcionamento. Quando a gente chega numa planta de processo, tem lá várias máquinas, a gente pode começar a classificá-las. Como? Primeiro, se as máquinas são acionadas ou são acionadores. Aqueles são acionadores, nós temos aqui alguns exemplos. À nossa esquerda aqui, uma turbina a vapor. Ela recebe energia de vapor, energia térmica e converte em energia rotacional, movimento rotacional do eixo. Igualmente, o motor também é um acionador, assim como a turbina. O motor recebe energia elétrica e converte também em movimento rotacional. Então a gente vê aqui duas formas de energia, energia térmica do vapor e energia elétrica sendo convertidas em energia rotacional, ou seja, a mesma energia. Não é à toa que a mesma máquina, você vê uma máquina, uma bomba sendo acionada por uma turbina ou por um motor elétrico. Por quê? Porque elas entregam o mesmo tipo de energia rotacional através de potência na ponta de um eixo, ok? E aqui embaixo a gente vê uma bomba centrífuga, que é uma máquina acionada, ok? Motor e turbina são acionadores e a bomba é uma máquina acionada, ela sozinha não faz nada. Ela não tem como utilizar a energia térmica ou energia elétrica. Ela só tem como aproveitar a energia rotacional. Então, ela é acoplada numa turbina ou acoplada num motor e aí então sim, a energia rotacional entra na bomba e faz ela funcionar. Igualmente, o compressor, à nossa direita aqui com o círculo vermelho, que é o que nós vamos falar hoje, também é uma máquina acionada, depende de uma turbina ou de um motor elétrico ou mesmo de um outro tipo de acionador, ok? E lembrando ainda que as bombas, elas lidam com líquido e os compressores com gases. Tanto a bomba não gosta de gases, como o compressor não gosta de líquidos. Se o gás entrar numa bomba, vai estragar, vai cavitar e vai falhar. De igual forma, se o líquido entrar no compressor, também vai estragar. Ou seja, bomba só bombeia líquido e compressor só bombeia gás, ok? Então, os compressores são classificados em famílias também, certo? Tem os volumétricos e os dinâmicos. Os volumétricos também são chamados de compressores de deslocamento positivo. E os volumétricos são divididos em alternativos, que são aqueles de pistão, e os rotativos, que podem ser palhetas de parafusos ou lóbulos. Todos são bastante utilizados. Outra classificação são os dinâmicos. Os compressores centrífugos, que têm trajetória radial, ou seja, o gás entra paralelo ao eixo e sai a 90 graus do eixo, então, ou seja, é um centrífugo puro quando sai a 90 graus. Tem os axiais, que o gás entra pela axial e sai pela axial, então a trajetória do gás é paralela ao eixo. E tem os ejetores, que geralmente não têm partes rotativas e também são classificados como compressores dinâmicos, ok? Muito bem. Então nós vamos tratar hoje de compressor centrífugo, ok? O escoamento e a pressão de fluidos compressíveis se torna possível através das máquinas de fluxo, os compressores. São máquinas que transferem energia para um fluido gasoso através do trabalho mecânico, a fim de aumentar a pressão e causar o seu deslocamento. Algumas diferenças aqui bem interessantes sobre eles. Vamos ver aqui na primeira linha, né? Nós vamos ver que esses compressores alternativos, eles conseguem entregar uma pressão de descarga muito alta. A mais alta pressão de descarga possível entre os compressores é dos alternativos. Em contrapartida, a sua vazão
é bem pequena se comparados com outros modelos de máquinas, com outros tipos de máquina. Os rotativos estão ali na posição intermediária e depois vem os centrífugos, que a pressão de descarga é bem menor que os alternativos, mas a vazão já é bem maior. E por último, os axiais, em que a pressão de descarga é bem baixa se comparado com o alternativo e a vazão é muito grande. Então, nas duas pontas estão maior pressão possível, é o alternativo, maior vazão possível, é o axial. Agora, os compressores centrífugos, eles se diferenciam dos axiais não só pelo sentido predominante do fluxo, ou seja, nos axiais o gás entra na axial, paralelo ao eixo, a linha de eixo, e sai também paralelo. No centrífugo, ele entra na linha paralela ao eixo e sai a 90 graus, ou seja, isso aqui a gente chama de um impelidor de fluxo radial puro, quando sai a 90 graus certinho. Muito bem. Dos compressores centrífugos, também, outra diferença, além do sentido de saída do gás, é a capacidade. Os axiais, né, como eu falei, conseguem vazões muito grandes. E os centrífugos já é bem menor se comparado ao axial. Então, algumas aplicações antigas, a gente ainda encontra compressores centrífugos aonde se aplicariam hoje um axial. Por que razão? Porque a tecnologia dos axiais avançou nas últimas décadas. Então, hoje em dia estão bem confiáveis, já são usados há muitos anos, mas houve uma evolução nas últimas décadas. Então, no passado, ainda em aplicações onde poderia se usar o centrífugo ou o axial, muita gente optava pelo centrífugo, pela sua confiabilidade. Mas hoje não. As vantagens do axial, quando é aplicável, são muito grandes, porque ele pode ser menor, enfim, tem uma vazão muito grande. Então, o axial também tem seu espaço garantido. O funcionamento dos compressores centrífugos também é uma coisa simples. O gás entra pelo olho do impelidor e ele é arrastado pelas palhetas do impelidor em alta velocidade. Então ele ganha velocidade. Então a função do impelidor é transferir energia de velocidade para o gás. Ou seja, a energia que era apenas rotacional, agora com o impelidor, o gás é arrastado em alta velocidade e a força centrífuga atua e ele ganha muita velocidade. Ao sair, boa parte da energia transferida para o gás está como energia cinética, ou seja, velocidade. Porém, uma pequena parte, mesmo no impelidor na saída, já é energia potencial. Mas o que se quer de fato não é velocidade. O que você quer, o que os projetos exigem é pressão para deslocamento do gás através das tubulações. Então, essa velocidade ela é passageira. Por quê? O que se quer na condição final de entrega não é velocidade do gás, é pressão. Então, o gás sai do impelidor com grande velocidade e passa pelo difusor. O difusor é como um funil ao contrário. À medida que o gás avança para frente, ele ganha mais área. A vazão se mantém a mesma, a pressão sobe e a velocidade cai. Então, ocorre no difusor uma conversão de energia cinética para energia potencial. Aqui a gente vê que P1 equivale à pressão que está na sucção da máquina, ou seja, é a pressão que a unidade de processo disponibilizou o gás. Essa pressão, ela chega no olho do impelidor, esta região aqui a gente chama de olho do impelidor, é a pressão P1. À medida que ela entra no impelidor e gira em alta rotação, ela ganha velocidade. E aí ela vai saindo, quando chega no final, quando ela deixa o impelidor, quando as moléculas do gás deixam o impelidor, a maior parte da energia rotacional já está convertida em energia de velocidade e uma pequena parte já é energia potencial. Só que a pressão ainda aqui não está a pressão final. Quando o gás passa pelo difusor, a área aumenta. Quando essa área aumenta, a velocidade cai e a pressão aumenta. Então aí chega na pressão P3, que é a pressão final de descarga. Ok? Então,
Vamos repassar? P1, pressão de sucção. P2 é a pressão pós-impelidor, depois que já girou e saiu. E P3 é a pressão pós-difusor. Então aqui nessa figura de um compressorzinho simples de apenas um impelidor, a gente vê que o gás entra pela sucção, gira, sai e vai para uma região que a gente chama de voluta. Ó. Essa voluta ela vai aumentando a área até entregar definitivamente no difusor. Aí completa essa conversão. Então esse compressor de apenas um rotor, ou seja, um estágio, é para baixas pressões. Para pressões maiores, os compressores têm vários estágios. E nas indústrias de processo, é muito comum tanto um quanto o outro. Para aplicações de baixa pressão, um impelidor só resolve, um estágio só resolve. Agora, para aplicações de alta pressão, também são muitas. São máquinas bem mais elaboradas, bem mais complexas, como, por exemplo, esta aqui. Então, a gente vê que o gás chega por essa região, que é a sucção, ok? A sucção, a gente vê que ela é bem grande, é uma tubulação avantajada e o gás entra, então, no primeiro impelidor. Esta região de entrada a gente chama de olho do impelidor. Olho do impelidor. O gás chega aqui, ainda não está girando. Por sinal, é comum ter nesta região de sucção aletas para impedir que o gás gire. Não se quer rotação do gás nesse momento. Entretanto, quando ele é entregue para o impelidor, aí sim ele é arrastado fortemente pelo impelidor e é descarregado pela descarga. Chegando nesta região aqui, ele então já está com a pressão P2, que é a pressão pós-impelidor. E aí, nesta parte aqui, a gente chama de difusor, é onde a área aumenta e a velocidade cai. Aqui a gente vai ver a curva de retorno e o canal de retorno. Então, entendendo estas partes internas, esse primeiro trecho aqui é difusor. Esse segundo, curva de retorno. E esse terceiro, canal de retorno. Esse canal ele leva o gás até o impelidor subsequente. E assim vai sucessivamente. A cada estágio aumenta um degrau de pressão. Até chegar no final e descarregar na tubulação e ir embora cumprir sua função. Então é assim que funciona. Um dos limites operacionais do compressor centrífugo é o limite inferior. Cada máquina tem sua capacidade mínima determinada pelo projeto para cada rotação, abaixo da qual a operação fica instável. Então, essa estabilidade causa um fenômeno chamado surge. Esse fenômeno é o colapso da capacidade de produzir pressão. Durante o fenômeno de surge, a alta pressão na descarga impede o avanço do gás. Então, o gás retorna para a sucção. E quando ocorre isso, a pressão na descarga se restabelece. Aí o gás avança de novo e pode subir de novo a pressão. Então, tem o risco do gás ficar indo e voltando dentro da máquina. Só que isso ocorre com uma violência muito grande. É comum que os eventos de surge danifiquem bastante a máquina. Então, para isso, os projetos de compressores centrífugos, eles já vêm com uma válvula anti-surge, um sistema anti-surge, que é para garantir uma vazão mínima na máquina, para evitar que o problema aconteça. Por outro lado, o Stonewall é o limite superior. Quando a velocidade do gás dentro da máquina é muito grande, em altas vazões, e chega a ultrapassar a velocidade do som em algum ponto da máquina, e aí cria um choque muito grande também. Então o compressor centrífugo é uma boa máquina, tem uma confiabilidade muito grande, mas requer alguns dispositivos, alguns mecanismos de controle externo para garantir que a máquina não se esbarre nos seus limites, tanto superior quanto inferior. Então, vamos finalizando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, dê sua opinião, dê um comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Obrigado.